Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Vamos lá. No Clique 83 eu falei sobre a razão. No Clique 246 eu expliquei sobre a cosmovisão, que é o que a razão mede dentro dessa amplitude, dentro dessa totalidade, que é a nossa visão da totalidade, chamado de cosmovisão. Cosmos, o todo, o geral. Então, a razão é o quanto a gente sabe comparado com tudo que existe. Certo? Então, o ser humano não consegue saber tudo que existe. Então, nós temos situações. Tudo está interligado, só que existem coisas que têm ligações diretas e indiretas. Quando nós vamos para a faculdade, quando nós vamos para a escola, a gente vai aprender as coisas, nós aprendemos principalmente as coisas diretas relacionadas às situações que nós decidimos resolver, administrar ou arquitetar. Por exemplo, as coisas diretas relacionadas à situação de administração, as coisas diretas relacionadas à saúde, à biologia, à enfermagem, situações onde nós vamos resolver e administrar certas situações. Então, sempre nós vamos ter a medida do mínimo que nós precisamos fazer e o máximo. Nós temos aqui o mínimo e o máximo. Nós temos situações que não são tão complexas assim, como, por exemplo, o ser humano precisa de água. Não é uma questão muito complexa. Precisamos saber um mínimo, que devemos tomar uma certa quantidade de água. Se a pessoa aqui sabe o mínimo, se ela não sabe que o ser humano precisa de água e ela não sente sede, ela está abaixo disso. É muito raro, mas se a pessoa não sentir sede, ela pode nunca buscar água e ela pode morrer por falta do líquido que compõe quase entre 60% e 70% do nosso corpo. Se a pessoa tem um conhecimento dela aqui, ela está na média. Agora, a pessoa que quer estudar vários compostos de água, várias coisas sobre um líquido que parece tão simples, todos os minerais que pode ter, tudo que acarreta, ele vai procurar saber o máximo e isso aqui vai começar a subir de muito pouquinho, com muita dificuldade. Por quê? Porque atingir o máximo é geralmente atingir um conhecimento muito alto das diretas, das coisas diretas relacionadas àquela situação. Quando passa do máximo comum aqui, tentando atingir o máximo absoluto, ou seja, tudo que existe, nós passamos a entender as coisas indiretas relacionados ao assunto, por isso nós passamos acima do máximo. Vamos imaginar o seguinte, em uma situação óbvia, aonde nós percebemos que não tem muita coisa, que ela é dicotômica. Dicotômica. O que é uma coisa dicotômica? Ou é não, ou é sim. Não tem. Isso aqui é uma das coisas fáceis para explicar a questão da razão. Mas pouquíssimas coisas no mundo é sim ou não, não ou sim. Certo? Ou está contra nós ou está a favor de nós. Não é tudo tão simples assim. Mas em uma coisa simples, dá para a gente usar uma dicotomia. Então vamos imaginar uma situação dicotômica, onde tem que se saber pouquíssimas coisas diretamente ligadas à situação. Se a pessoa está acima da média necessária, ou se a pessoa está abaixo da média necessária. Quando a pessoa está abaixo e ela toma uma decisão e aquela é a errada, foi aí que a gente cometeu burrice.
Se eu não sei sobre um assunto, sei muito pouco sobre ele, principalmente das coisas diretas dele, e eu tomo uma atitude sem saber tudo que envolve, o meu erro foi por burrice. Uma palavra um pouco mais singela, ignorância. A nossa ignorância acontece quando nós ignoramos que precisamos saber mais. Não quando nós não sabemos que precisamos saber mais. Apesar de que esse é um dos primeiros passos da inteligência. Como Sócrates disse, só sei que nada sei. As pessoas hoje, com a sua arrogância de achar que nós somos sempre melhores do que as pessoas do passado, acham que Sócrates era um ignorante. Não, Sócrates era muito inteligente. O fato é que os outros não sabiam que não sabiam, achavam que sabiam sem saber. Ou seja, Sócrates era burro, mas sabia que era burro. Os outros eram piores do que o burro, estavam na ignorância. Eles ignoravam deliberadamente o conhecimento superior. E qual é o começo do conhecimento superior? Saber que não sabe. E isso é muito difícil para muitas pessoas. Mas se a pessoa sabe acima do máximo necessário, aí é maldade. Aí é egoísmo. Aí é maquiavelice. Maquiavel. Por quê? Ele sabe que se ele tomar essa decisão prejudica as outras pessoas, mas pode ter vantagem para ele. Egoísmo. Ele toma aquela atitude para fazer uma coisa melhor lá na frente. Maquiavelice. Dizendo que os fins justificam os meios. E ele se prejudica mesmo para prejudicar as outras pessoas, porque os outros se prejudicando é o que importa para ele mesmo que ele saia prejudicado. É tipo como o cara que corta a corda de um lugar aonde ele está para matar umas 5, 6 pessoas. Imagina o cara dentro de um andaime aonde tem 5, 6 pessoas que ele não gosta. Ele corta a corda para matar todo mundo, ele morre junto. Mas ele prefere se machucar para machucar os outros que ele quer que se machuquem. Isso é maldade. Prejudica os outros para se dar bem. Egoísmo. Prejudica as coisas agora, mesmo que ele para fazer uma coisa melhor, para ele ou para os outros no futuro. Maquiavelice. Dá para fazer um clique só sobre esse daqui. Eu vou fazer esse mais detalhado outro dia. Porém, o que eu quero dizer é: abaixo da razão, abaixo do necessário sobre o assunto, nossas decisões erradas são burrice e ignorância. Acima, nós sabemos, elas são maldade, egoísmo ou maquiavelice. Bem, esse foi o clique de hoje. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, curte, comente e compartilhe. Até o clique de amanhã.